Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 27 de julho, com Desmond Willey. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Como vão? Iniciando mais um Despertando. Vamos ver o que é. Vamos trocar aqui. Alcione e Emílio Santiago, vamos entrar. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pati. Quanto tempo? Tá tudo bem por aí? Essa é a Alcione com seu vozeirão. Bom dia, Rosa. Adoro essa música. Bom dia, Carla. Olha que é a voz dessa mulher. A voz da noite, a voz da boemia. E essa música é do Chico Buarque, Trocando em Miúdos. É muito linda. Essa música é maravilhosa. Peguei por acaso na versão dela. Gosto de tocar no violão com uma coisa mais simples assim. Tudo bem com vocês? Ó, isso é ao vivo. Emílio Santiago, maravilhoso. Vamos lá. Ontem foi interessante a aula, né, Carla? Aula presencial. Mas devo dizer, olha que é a voz dele. Não vou lhe dar o enorme prazer. Espetacular. Tava tranquila a aula ontem, né, Carla? Quem mais entrou aí que tava na aula? Bom dia, Catherine. Tudo bem? Então vamos lá. Sigamos com o Dharma. A Infinita Jornada da Consciência, editora Bodh Gaya, com Enio Burgos. Bom dia, Alcione. Senti tua falta ontem. Bom dia, Godoy. Tudo bem, Lucelena? Ontem foi uma aula sobre emoções, Alcione. Muito, muito, muito interessante, muito forte. Semana que vem a gente parte para outra coisa. Vamos indo. Capítulo 5. Página 275. Então vamos começar com os 12 elos da cadeia da originação interdependente. Os ensinamentos sobre os 12 elos da cadeia de originação interdependente ou codependente formam a última fronteira em termos de base ou fundamento para a elucidação ou compreensão completa e definitiva de todos os aspectos sutis que foram apresentados ao longo deste livro, relacionado tanto aos 6 bardos quanto aos 6 reinos. Então, primeiro o giro da roda do Dharma, o Buda ele passa todas essas informações. Ao contemplarmos a figura ou desenho que representa o Sansara, chamada Roda da Vida, encontraremos em seu centro... Alguém já viu a Roda da Vida aí do budismo? Quem já viu, levanta a mão aí para sacar. Então, bem no centro, então são círculos, né? Bem no centro tem 3 animais. Encontraremos em seu centro, bom dia, Conceição, os 3 animais símbolos dos 3 venenos da mente que sustentam todo o Sansara. Ó, a Carolina já viu. Um galo, a Rosana também, que representa o apego, o desejo. Uma serpente ou cobra, que representa a aversão e ódio. E um porco ou javali, que representa a indiferença ou ignorância. Lucelena também já viu. O Mauro. Pessoal, tudo ligado. Bom dia, Sinara. Então, esses 3 animais são apenas representações simbólicas, né? Que o Buda olhava assim, olha, como aquele animal, como aquela cobra, como aquele galo, como aquele javali, né? A ignorância que baixa a cabeça e vai. Então, os três venenos da mente. Está bem no centro da roda do Sansara. Que é, então, o desejo, o apego, né? A raiva, o ódio, e aí a ignorância ou a indiferença. Tá? A Ana Teresa também já viu. Bom dia, Versteg. Então, essas são as representações simbólicas, mas são os venenos mentais.
Esses 3 venenos contaminam e servem de lenha, que acende a fornalha do samsara. Enquanto estivermos dominados por esses 3 venenos, estaremos mergulhados no samsara ou na existência cíclica. Bom dia, Jéssica. Então é muito... Odete, tudo bem? Então é muito simples de entender assim, né? Por que isso alimenta, né, os nossos movimentos? O samsara, para quem está entrando agora, é um movimento cíclico. Então eu tenho um veneno que é desejo ou apego. Vejam bem, deixa eu voltar um pouquinho, talvez aquele não fale. Mas tem os desejos bons e tem os desejos ruins, tá? Então, por exemplo, o desejo bom, levantar pela manhã e assistir o Dharma, levantar pela manhã e fazer uma academia, esse é o desejo bom. Bom dia, Ângela. O desejo que é ruim, não tenho Dharma, não tenho academia, minha vida acabou. Aí é apego, entenderam? Aí não sou mais, não funciono e aí está tudo acabado. Então é nesse sentido, tá? E aí, esse ciclo que é samsara, então a gente começa a fazer movimentos na vida e esses movimentos, para girar essa roda, eu começo a usar de quê? Se eu não tenho alguma coisa, eu fico apegado, eu começo a usar de violência para retomar aquilo, para tentar aquilo de volta, e assim vai indo. E o que eu tenho de resultado? Né? Uma equação matemática. Se eu uso de apego, se eu uso de raiva, se eu uso de ignorância para conseguir alguma coisa, o meu resultado vai ser esse, não vai ser outro. Aí que gira a roda do samsara, ela para de girar quando eu interrompo esses 3 venenos. Ao redor do centro, visualizam-se as 6 ilustrações representativas dos 6 reinos do samsara. Então tem ali no centro os 3 animais, os 3 venenos, aí depois em volta dela o desenho de 6 reinos, né, do samsara. Lembro dos 6 reinos, deuses, semideuses, os humanos, animais, fantasmas famintos e os reinos dos infernos. E no círculo mais externo, encontramos 12 divisões que representam os 12 elos da originação interdependente. Eles são um aspecto mais sutil relacionado ao processo de obtusidade, que nos mantém aprisionados em samsara. Mais externamente, podemos ver, e aí fora da roda da vida, né? E segurando a roda da vida, assim, com as mãozinhas, rodamos em círculos sem chegar a lugar nenhum. Exatamente. Na verdade, a gente está fazendo rodar. A roda da vida, ela só roda porque a gente está fazendo esse ciclo interminável do samsara, né? Por usar esses 3 venenos. A gente tem a confusão de achar que precisa ter uma roda da vida para a gente se sentir vivo. Não, quando essa roda da vida parar de girar, há a morte samsárica, não necessariamente a morte física, né, do aspecto físico ou sutil. Na verdade, há uma eliminação do processo samsárico, aí com Janamarana, aí no 12º elo. Quando isso interrompe, tu não está mais na roda da vida. E aí ele vai dizer ali, ó, que mais externamente da roda da vida tem o Deus Yama, né? Lembra do Dharmaraja, que ele mostra o espelho quando a gente morre? Ele está mordendo o samsara, assim, como se ele estivesse engolindo. Qualquer movimento dele faz com que aquilo tudo desmorone, né? É muito legal. E aí a gente tem que tentar, mas eu não vou conseguir romper com tudo isso. O Buda, ele rompeu com toda a estrutura samsárica. Nós podemos romper com algumas coisas, não elos, mas a gente pode romper com alguns padrões ou hábitos. Eu tenho um padrão de tal coisa. Aí eu vou rompendo. Aí eu rompo com outro. Eu tenho um padrão de falar mal da vizinha. Aí isso é um mau hábito, né? É fofoca. Aí eu rompo, eu vou pegar isso como minha meta para esse ano. Não falarei mal das pessoas, não vou culpar os outros pelo meu fracasso, não vou culpar a política pela minha falta de trabalho. Ou seja, qualquer coisa. Peguem qualquer coisa, estou chutando qualquer coisa. Aí peguem aquilo assim, enquanto não eliminar todas as causas dessa visualização samsárica, porque dessa roda samsárica, tu não para de trabalhar nesse método. Vai trabalhando, todo o tempo, visualizando. O que faz eu falar mal da vizinha? Estou dando um exemplo, gente. Minhas vizinhas, eu me dou bem com vocês, não precisa.
Então o que faz a gente falar mal da vizinha? Daí tu vê que é algum ambiente, que é alguma pessoa que te traz essa informação. Daí tu corta aquela pessoa que te traz a informação. Vai cortando as causas, vai cortando. Aí tu aplica as 4 nobres verdades com o caminho óctuplo. Tem um monte de sequência que eu ensino os alunos aqui. Entenderam? E aí vai indo. Com isso a gente quebra um elozinho. Só que quando eu quebro um elozinho sansárico, é como eu disse ontem na aula, né, Ângela e Carla, é como se tu tirasse uma pedrinha do funil. Tu não sabe que é aquela ali que faz, daqui a pouco a água brota, rola e se desimpede. E não era nem aquilo, tu nem sabia que era aquilo. Mas daí daqui a pouco todos os outros venenos eles vão desaparecendo. Então, escolha um só. Realmente ele representa a verdadeiramente implacável impermanência, a qual efetivamente engole, destrói, aniquila tudo aquilo que está em Sansara. Troço louco. Mais ao topo encontramos o Buda. Então o Buda está fora disso, apontando para a Lua. Ele está, quem olha de frente, ele está do lado direito, se não me engano. Apontando para a Lua, que representa o Dharma, o caminho que conduz à iluminação, representada pela Lua, uma representação simbólica. Em uma passagem dos Sutras, o Buda afirma que seus ensinamentos são como o dedo que aponta para a Lua. Se os discípulos fitarem seu dedo e se fixarem nele, não serão capazes de enxergar a Lua e seu brilho majestoso. Quando examinamos os 12 elos com profundidade e detalhe, encontramos a fonte, o berço, a origem do processamento mental de onde tudo emana. E a partir de onde tudo ganha sentido e se manifesta. Um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Onde tudo ganha sentido e se manifesta. A compreensão do sutil processamento da mente, suas projeções, a elaboração das aparências de objetos emocionais e resultados observáveis pode ser alcançada por intermédio da análise e entendimento destes elos. Tudo, entende? A compreensão sutil, todas as nossas projeções, elaborações mentais, projetos, objetos emocionais. Bom dia, Carla, tudo bem? Ontem a gente trabalhou os objetos emocionais, né, na prática analítica de meditação. E tudo vai surgindo. Então eu pego um objeto, aí pego um objeto emocional, depois pego um objeto sensorial, depois pego alguma... E assim vai indo. Vai chegar uma hora em que algum aluno vai dizer, pá, tirei a pedrinha. Que tem uma pedra. Se tu for linear no ensinamento, a mente ela vai perceber que tu está seguindo um processo linear. O movimento retilíneo uniforme, constante. Lembro da física, MRU, movimento retilíneo uniforme, que não existe, na verdade. A física, nesse caso, ela só usa isso como um engodo, porque é impossível qualquer objeto manter um movimento retilíneo uniforme constante, inclusive os ensinamentos. Mas é preciso fazer isso. Cada um dos 12 pontos que descreveremos a seguir é denominado elo, pelo fato de tratar-se de uma espécie de cadeia de originação condicionada, ou seja, onde percebemos que uma vez que um dos elos surja, todos os demais já estarão presentes. Então, qualquer coisa que surja, ela vai ter um desencadeamento e vai morrer, e vai finalizar, e vai acabar. Bom dia, Pati, entende? Qualquer coisa que surja. Então não faz sentido a gente se apegar, ficar... mas ao mesmo tempo não significa o niilismo, deixar, então não vou fazer mais nada, né? Não é isso. É justamente ter consciência, está surgindo isso. Está surgindo um flerte, um namoro, está surgindo um novo emprego, está surgindo uma viagem que vai me deixar feliz por muito tempo. Não quero que isso nunca acabe. É o pêndulo, né? Lembra do pêndulo, né? Então ele está tomando impulso para ir para o outro lado. Surge alguma coisa, fiquem atentos, vai terminar. Porque tudo que é composto, e tudo é composto, né, já vem com app inserido nele dizendo assim, isso acabará, terminará em tantos dias, tantos meses, tantos anos. Tudo acaba. Então a graça de tudo é perceber que tudo acaba e a gente segue não se apegando, mas vivendo.
Essa codependência indica que há uma espécie de alvorecer simultâneo de todos os elementos mentais desde que um dos elos esteja presente. Um dos maiores desafios de se apresentar esse tema, que ilumina e esclarece todos os eventos que já foram apresentados, diz respeito ao elevado grau de abstração, ou seja, a dificuldade de se imaginar e de se explicar cada elo em sua sutileza. Então é preciso que vocês usem dos seus processos imagéticos para entender esses elos. Ele é uma explicação tântrica. Essa dificuldade aparece, inclusive, no discurso em que o próprio Buda Shakyamuni apresenta e explana o tema pela primeira vez. Naquela ocasião, após encerrar suas palavras, o assistente do Buda, Ananda, o Ananda sempre levando nos dedos, manifesta um certo desdém com relação ao ensinamento dos 12 elos, dizendo ser algo claro e simples. Imediatamente o Buda observa que Ananda não deveria pensar daquela maneira, pois os ensinamentos dos 12 elos era tremendamente profundo e deveria ser tratado sempre com grande cuidado e atenção. Vamos a seguir tentar descrevê-los. A Ângela diz em tudo impermanência. Exatamente, em tudo impermanência. Sempre está ligado nesse termo, que é anicca. Anicca. Se escreve com 2 Cs. Anicca. Eu ainda tenho na cabeça, assim, após anos, a voz do Goenkaji, do mestre birmanês, repetindo assim, porque eu fiquei ouvindo por muitos dias, o dia inteiro, a noite inteira, a gravação, sabe, o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, mas ficava o tempo inteiro na minha mente, porque cada vez que ele dava o ensinamento de 1 hora, mais ou menos, à noite, às 10 da noite, a gente passava a noite meditando, assim, porque tu não conseguia dormir. E o dia inteiro meditando, então ficava aquela palavra, ele dizia anicca, 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 né? O tempo todo. No final do ensinamento. O troço era louco. Então é pra gente lembrar, daí tava doendo. Aí surgia aquela voz, tava doendo porque doía o corpo todo, né? O dia inteiro sentado em lótus meditando. Aí anicca, anicca, surgia a voz dele assim. Muito interessante. Aí tu sabia que era permanência. Vai passar. Vai passar. Não importa o que aconteça. Ignorância, primeiro elo. Avidya. Então, avidya é esse, primeiro elo. Vamos lá? Vamos ver a explicação, como é que o Enio apresenta os 12 elos. É bem interessante. O primeiro elo está representado na roda da vida por uma velha cega que vaga a esmo, tentando palpar o caminho com uma bengala. Esta imagem nos remete para diversas associações e considerações. A primeira delas faz refletir sobre a dificuldade que temos de encontrar um caminho, uma direção adequada e correta nesta vida. Nós olhamos para este vasto e populoso mundo e nos sentimos perdidos. Não sabemos bem onde estamos, porque para onde devemos ir e o que devemos fazer. Em geral, passamos a imitar o que os outros fazem. Nossa mente não é lúcida, falta-nos discernimento. Eu sempre fico muito espantado, assim, toda vez que eu viajo, toda vez que saio, assim, né? E há anos isso, minha vida, eu fico muito espantado, ainda mais quando a gente vai para lugares distantes, assim, né? Não no mesmo, porque daí as pessoas são parecidas, têm o mesmo traço, né? E talvez eu vou falar uma bobagem, mas não sei se vocês sentem isso também, mas eu fico muito impressionado com a quantidade de pessoas que tem no mundo. Então eu vou para algum lugar assim, ainda sempre digo para a Carolina, nossa, como tem gente no mundo, né? E aí a gente com os nossos sonhos, achando que a gente que a gente é super especial, assim. E aí tem muita gente, tem muitos sonhos. Aí eu fico olhando assim, eu fico muito... eu saio assim para lugares que tem muita informação, né? Eu fico bem louco. Eu quero ver tudo, quero ver as pessoas, eu fico olhando para as pessoas. Cada uma delas tem um sonho. E é muita gente. Não precisa ir muito longe, vamos para um shopping assim, de uma grande cidade. Vamos aí, quem mora em São Paulo, quem mora no Rio, aí, umas gurias, no São Paulo. Né? Vocês já estão acostumados. Eu, quando eu vou para São Paulo, para esses lugares assim, eu fico muito... quanta gente. Todo mundo sonhando, todo mundo em avidya. Que louco isso.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Mames Loucaça. Tudo bem? A primeira delas, então, é isso. Nossa mente não é lúcida, falta-nos discernimento. A vida passa e seguimos erraticamente, como aponta esta imagem de uma velha cega que tateia o caminho em busca de evitar cair em um buraco ou precipício. Então, uma velha cega com uma bengala. Essa é uma representação imagética, né, do avidya. Mas avidya significa falta de lucidez, tá? Avidya. Vidya é lucidez, a avidya é falta de lucidez ou cegueira inicial. Ou ignorância, depende. A cegueira aqui representada, no entanto, não é a total falta de visão do órgão do sentido, mas é a visão do primeiro ponto, ó, preste atenção aos budistas de plantão aí, é a visão do primeiro ponto do caminho óculo. Se deram conta? Visão, pensamento, fala, ação, meio de vida, esforço, e vai indo. Meditação, sabedoria, prajna. É o primeiro, a vidya é ali. Quando nos falta a visão, todo o resto a gente vai fazendo, vai seguindo uma cadeia do caminho óctuplo e fazendo rodar a roda da vida. Entenderam? Quem está mais acostumado com esses termos? Muito ao contrário com este elo. Muito ao contrário, com este elo, o Buda quer apontar justamente para o fato de que sempre que desenvolvemos qualquer compreensão, qualquer visão de mundo ou das coisas, tal visão é sempre parcial e ilusória. O mero fato de discernirmos ou vislumbrarmos alguma coisa já oblitera a nossa visão. Bom dia, Etienne. Tem um filósofo que se chama Etienne, né? Então, sim, tem. E ele escreveu, tem uma passagem dele que diz que a gente deve se apoiar sobre duas asas, a ciência e a sabedoria. Sobre uma se apoia, sobre a outra se eleva. Etienne. Então, aqui ele diz, o Buda quer apontar justamente para o fato de que sempre que desenvolvemos qualquer compreensão, qualquer visão de mundo ou das coisas, tal visão sempre é parcial e ilusória. Então, quando tu tem um olhar sobre alguma coisa, eu já falei 1000 vezes, né, sobre isso, tu olha para o copo e tu tem uma visão que esse é copo, tu elimina qualquer outra possibilidade de ele ser qualquer outra coisa. Qualquer outra possibilidade. Então, essa é uma visão de ignorância, nesse sentido. Naquele ponto, tu começa a seguir isso aqui como identidade copo, né? Eu falei outras vezes que tu tira toda a possibilidade, o Wittgenstein vai dizer isso, não eu, Wittgenstein, outro filósofo. Tu tira a possibilidade, quando eu nomeio as coisas, elas deixam de ser qualquer outra. Pensem sobre isso. Então eu me nomeio. Então, como é que eu uso aí, quem é aí da psicologia, como é que eu uso isso para os estados da psique? Então eu nomeio que eu tenho tal coisa, né? Aí eu passo a agir de acordo com aquilo. Pronto, eu estou em avidya. Eu sou bipolar, né? Aí tem um selo, tem um carimbo. Pá. Aí a pessoa começa a agir daquela maneira. O que vem antes? Né? O diagnóstico ou o estado? Porque é um estado, não é um traço, né? Não é para sempre. Bom dia, Marine. Então, a gente tem que entender isso. Essas coisas são estados e não traço, não é algo que é fixo, porque não existe nada de fixo nos nossos estados ilusórios de construção da psique, desse eu. Ele é um traço, é um estado, e ele vai passar. Há um ditado chinês que diz que o ponto... isso é lindo. Escutem isso. O Enio falando agora. Há um ditado chinês que diz que o ponto mais escuro é exatamente aquele sob o foco de luz. Sacaram? Quando nossa mente concebe ou vê uma coisa, perdemos as demais. É isto que a ignorância nos aponta. Não a mera escuridão, mas a visão limitada, obstruída, curta, sem alcance. Então, quanto mais clara for a nossa fantasia ou ilusão acerca da realidade,
maior o obstáculo a ser vencido, maior a dificuldade de abandonarmos o lugar onde nos encontramos. Então, assim, ó, imaginem, eu sempre dou esse exemplo para os alunos, imagine que tu está num lugar escuro, num quarto, numa sala, num ambiente escuro, né? Totalmente mais escuro, né? Onde não há nenhuma possibilidade de tu te mexer porque existe esse breu, né? E aí, daqui a pouco, alguém tem a brilhante ideia de pegar e ligar uma lanterna, seja o celular, uma lanterna, um foco, e aí ilumina. Naquilo ele diz, eu estou vendo. Para o budismo a gente vai dizer, nesse momento tu está cego. Ah, mas como assim? Porque tu está iluminando só um foco. E aí tu vira para o outro lado e tem mais outra coisa que surge, sob determinadas condições, porque tem luz e porque tem objeto. E aí tu vai. Aí tem alguém que tem a brilhante ideia, como o Buda, de ir lá e tatear, eliminando todas essas possibilidades de não se apegar a seguir aquele caminho do foco, que a pessoa, alguém que está com a lanterna vai dizer assim, me sigam, eu tenho a luz. Não, me sigam, eu tenho a ignorância, porque eu estou vendo só através desse ponto. Aí a gente segue religiões, a gente segue política, a gente segue. E vira um perigo disso. E o que o budismo vai dizer assim, ó, não sigam. Ah, mas eu não vou ter posicionamento. Posicionamento é uma coisa. Tu seguir de uma forma completamente ilusória é outra. Cego é outra. Aí ele vai lá e sabe onde está o interruptor, acende, ilumina tudo. E aí tu vê todas as coisas surgindo. E tu vê aquilo surgindo que está totalmente dependente de ti. Codependente, o tempo inteiro. Entenderam, gente? Quando eu ilumino alguma coisa, quando eu tomo partido de alguma coisa, seja o que for, aí a pessoa vai lá e defende aquilo com unhas e dentes e tudo mais, a gente dizendo, olha, tenha cuidado, há outras formas de ver. Não, mas essa é a forma que tu não está vendo. Por estar vendo que eu estou te alertando. A gente tem que ter muito cuidado. A vidya, se não entender bem a vidya, assim, ó, na veia, a gente não vai entender todos os outros elos. É importante vocês pensarem sobre isso hoje, porque é um dos grandes ensinamentos do Buda, é um dos maiores, um dos mais lindos ensinamentos do Buda, entre tantos outros. Esse é o que dá origem assim, ao movimento. Né? Eu convidaria muitos amigos, amigas aí para amanhã a gente continuar, porque é um momento de ruptura. A roda da vida é a psicologia budista. Então tá aí, ó, sendo apresentada às 6:30 da manhã. Certo? Faça uma inspiração profunda. E apenas repousem por alguns instantes, alguns segundos em silêncio. Façam mais uma inspiração profunda. Procurem pensar ao longo do dia se qualquer posicionamento que tu possuis, pensamentos fixos, determinados, criados, condicionados, seja político, social, ideológico, qualquer tipo de posicionamento, não importa qual. Ao invés de julgar o outro posicionamento que é contrário, pense, será que eu não estou seguindo alguém que está só com um foco de luz? Que os méritos desse nosso encontro, essa nossa prática, se expandam e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um caminho todo iluminado. Todo iluminado. Não só um foco. Entenderam? Bom dia e até amanhã.